Fiscal de contrato, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo Fiscal de Contrato. Aqui você aprende a deixar o seu contrato organizado. Você precisa deixar o seu contrato bem gerido, fazer uma boa gestão. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado cartas. É muito importante a comunicação entre a contratante e a contratada ser feita de uma maneira formal. Então você não pode tratar de assuntos sérios, assuntos contratuais, informalmente. Você deve ter ouvido já aquela expressão que diz assim: de boca só vale beijo, né? De boca só vale beijo. Tem outra expressão que diz assim: de boca é fuxico, o que vale é o que está escrito. Então é muito importante, né? As brincadeiras à parte, é muito importante você fazer uma boa gestão da comunicação. E a comunicação formal, ela pode ser via sistema, algum sistema informatizado, pode ser via e-mail, pode ser via cartas. A carta eu digo que é um dos mais formais que tem. Vamos dizer assim, quando alguém recebe uma correspondência, né? É porque é algo muito importante. Então, é muito importante você, se chegar a precisar de carta, tem assuntos que precisam de carta mesmo, tá? Até o caso, não é, da carta chegar no endereço físico na sede da empresa contratada. Então existem, né, comunicações que são muito importantes. E você precisa garantir que a contratada recebeu e vai tratar num outro nível. Basicamente isso. Quer ver um exemplo? Você está tratando ali no dia a dia uma situação da área, você pode conversar com o supervisor da área, você pode conversar com o encarregado, com o executante, mas tem assuntos que precisam subir de nível, não é? É a mesma coisa de, por exemplo, o menino é, faz alguma trela na escola e a professora diz assim: olha, você fez isso aqui foi muito sério, agora eu vou subir de nível. Eu vou falar com seu pai, eu vou falar com sua mãe, eu vou anotar na caderneta, na sua agenda, no seu boletim. Ou seja, é muito importante saber que existem situações da vida que a gente precisa subir o nível. E a carta, ela. Então, uma planilha para você acompanhar a gestão de cartas é fundamental, a gestão de comunicação. Sabe por quê? Vamos supor que você mandou uma comunicação para a contratada. Será que essa carta foi respondida pela contratada? Será que a carta que ela respondeu, a contratante respondeu? Será que nós respondemos? Ou a carta que nós enviamos, será que ela não respondeu? Será que esse assunto foi encerrado? Será que esse assunto, o entendimento, ele foi nivelado? Será que as partes, a contratante e a contratada, chegaram no consenso? Então é muito importante. Existem muitas causas na justiça. Quando chega lá, a contratante não respondeu uma carta, a contratada não respondeu outra. Então é muito importante nós que estamos do lado da contratada, ou melhor, da contratante, controlar isso. Porque isso pode causar, né, uma pendência judicial lá na frente. Então é muito importante fazer esse controle. E lembrar, né, fazendo um parênteses aqui, o trabalho do fiscal de contrato é um trabalho de bastidor. É um trabalho que só vai ser reconhecido 3, 4 anos depois. Por que, Gustavo? Porque para você deixar a casa em ordem, ninguém naquele momento ali está interessado de ter uma boa rastreabilidade, uma boa documentação, uma boa gestão administrativa. Agora, quando chega uma causa na justiça, quando chega algum processo que o auditor, ou que o fiscal, ou que, enfim, alguém vai querer vasculhar, aí depois de 2, 3 anos aqui, às vezes o fiscal do contrato nem tá ali mais. Mas é um trabalho, muitas vezes, né, que não é visto. Então é uma observação que eu queria fazer. Então muitas vezes você vai ralar, você vai deixar tudo organizado e ninguém, oxe, pai, ó, muito fácil ser fiscal do contrato, fica aí no computador, tranquilo. Mas o real trabalho é visto quando alguém nos solicita alguma informação. E quando alguém nos pede alguma informação, ver que o contrato está sendo bem gerido.
e as pessoas dizem, poxa, realmente esse contrato ele está sendo bem gerido. Realmente esse contrato está sendo bem rastreável. Então, realmente, esse fiscal aí, ele trabalhou bem. Então, é mais ou menos nesse sentido. É muito importante. O que é que a gente deve controlar, né? Das cartas. Aí eu queria só compartilhar com você. Primeiro, você precisa ter um código. Lembra que tudo tem código. Porque senão, olha, vem cá, aquela carta, poxa, aquela carta. Não, a carta XYZ, a carta código 1, a carta código 5, a carta, então você precisa padronizar. Aí, senta e vê como é que vai ser a forma. Uma maneira de ser padrão. Aí você pode colocar no código, por exemplo, alguma sigla da contratante, alguma sigla da contratada, um sequencial, enfim. Você precisa colocar algo que identifique. Porque você tem pessoas que estão me ouvindo aqui que é fiscal de mais de um contrato. Então é muito importante você fazer essa boa rastreabilidade. Porque senão você não vai saber de qual é a carta, de qual é o contrato, se foi uma carta emitida, se foi uma carta recebida, você vai ficar perdido. Então é muito importante você fazer, não é, essa gestão de cartas. O que é que você vai precisar? O código, como eu falei, o assunto. E lembrando que às vezes você tem 10 cartas para o mesmo assunto. Então por isso que é muito importante ter o assunto. Então às vezes a carta está sendo respondida, opa, é desse assunto aqui. Então você mantém nesse bloquinho aqui. Ou na planilha, não é? Como eu estou te mostrando, estou te falando. Você coloca na mesma planilha, código, assunto, não é? Aí o assunto, se for o caso, é bom ter uma identificação também, porque você pode ter para mais de uma carta o mesmo assunto, né? Porque pode ficar a resposta, a pergunta, a tréplica, a réplica dentro do mesmo assunto. A data da carta, fundamental. Data da carta. Então precisa ter a data da carta, precisa ter quem emitiu a carta foi quem? Foi a contratada ou a contratante? Precisa ter. Precisa ter uma coluna também, carta que está sendo respondida. Por exemplo, a carta 5 está respondendo a carta 1. A carta 27 está respondendo a carta 19. Então, é muito importante dizer qual foi a carta que está sendo respondida. Então, acho que essas são as informações básicas. Código, assunto, data, emissor, dizer se a carta foi respondida, se está sendo resposta de outra carta ou não. Gustavo, e se foi a origem da comunicação? Eu estou mandando a carta pela primeira vez. Aí você coloca origem, coloca alguma coisa que identifique que é não aplicável, né? Enfim. Aí padroniza. Mas você precisa ter uma gestão disso, tá bom? Então é isso. A importância das cartas, importância de uma boa gestão contratual inclui uma boa gestão da comunicação, das respostas, das comunicações enviadas, das comunicações recebidas, das cartas expedidas, das cartas recebidas. Isso é muito importante. Faça uma boa gestão. E detalhe, isso futuramente, né, você vai ver aqui, não é, em outra oportunidade que eu vou mostrar. Mas é muito importante você fazer uma gestão visual também, na linha do tempo, né? Eita, essa carta aqui respondeu essa, aqui, essa. Então é muito importante você fazer isso, porque em algum momento alguém vai perguntar para você e você precisa ter essa informação na mão. Tranquilo? Valeu.